Opa, bom com vocês? Hoje daqui estamos de obra nova, mas nossa história começa em uma pequena creche, em um outro mundo. Porém, a sua primeira aula, que esta iria dar a essas crianças, era de como conseguir utilizar magia. Enquanto ela dava sua aula, de fundo podemos ver o nosso protagonista. Ele aqui estava junto com os moleques do pré, tentando aprender a como utilizar magias. Após uma bela aula, o nosso protagonista sai. Saindo, podemos ver o nosso protagonista do fundão. Saindo, ele fica para baixo, pois nesse momento já se passaram 8 anos. Seus colegas, que eram só uns molequinhos no passado, agora conseguem usar magia. De cabeça abaixo, nosso prota queria ter um objetivo de vida. Este era conseguir se tornar um mago de nível sábio. Olhando para cima e pensando como conseguiria chegar lá, uma bola d'água chega na sua cara. Quem jogou essas bolas d'água foram esses moleques. Eles logo em seguida surgem falando para o nosso protagonista ter utilizado uma magia de escudo. Eles começam a humilhar só um pouco o nosso prota, dizendo que ele era um jovem mestre com a idade na cara que estava ainda aprendendo magia inicial, dizendo que ele era um órfão adotado, um cara que ainda nem finalizou a pré-escola. Esses moleques conseguiam assim apontar as verdades em nosso protagonista. Saindo desse lugar, um cara de armadura surge. Ele bota a sua espada no pescoço dos moleques. Cara, este era basicamente seu guarda particular. Nosso prota, quando via isso, pede para que ele pudesse parar com isso. Após deixar os moleques fugir, o nosso meninão começa a bater uns bate-papo com ele, se perguntando do porquê ele veio até aqui. O nosso protagonista, ele responde que, em um momento aqui, chegou uma carta de uma certa pessoa. Oliver. Esse era basicamente um cara que conseguiu esconder o seu nome, pois sua família e seus pais conseguiram sofrer um acidente, mas esse resolveu querer acolher o nosso prota e proteger ele. Entre formas de conseguir aprender magia, o nosso prota sempre tenta tentar utilizar magia com a ajuda daquele velho. Porém, ele deve ter chamado o nosso menino aqui nesse momento para conseguir utilizar uma magia. Após esse cara guiar o nosso prota até uma certa estado, ali ele começa a rodar a mensagem daquele velho que deixou para o nosso protagonista. Rodando aquela mensagem, ele descobre uma coisa, que enquanto caminhava por sua aventura, esse velho conseguiu encontrar um livro. Esse livro conseguia talvez fazer a magia de nosso protagonista ser ativo. Ali, aquele livro sai pela boca desse passo, passando por sua boca, aquilo brota já na sua mão. Só que por ter passado um pouquinho de tempo, e nosso protagonista nesse momento até agora atualmente não conseguiu utilizar magia nenhuma, ele já até que desanimou um pouco de conseguir usar magia. Mas motivado a querer usar magia, o nosso protagonista tenta pela última vez. Ele irá tentar utilizar esse livro ao seu favor. Só que esse seu guarda ao seu lado percebe que o nosso prota está sofrendo um pouco. Esse pede para que ele pudesse descansar. Já então que seu próprio pai atual morreu e deixou ele sozinho nesse mundo, ele não precisa se esforçar esse tanto. Só que aquele velho que deu aquele livro ao nosso protagonista, nesse momento, está preso em um lugar que é nem um pouco nada seguro. Então no momento, o nosso prota terá que arriscar, pois nosso meninão terá que estar arriscando um pouquinho. Nesse momento, ele agarra aquele livro. Agarrando aquilo, ele leva para o seu quarto. Agora em seu quarto, segurando aquele livro em sua mão, ele começa a ter algumas lembranças de seu passado. Em um passado seu, o pai de nosso protagonista, sempre que voltava de uma viagem, trazia junto com ele alguns brinquedos que ele dava ao nosso prota, dando a ele. Ele ficava felizão. E neste momento, ele tinha uma família um pouco feliz. Porém, após o sumidor de seu pai, a sua mãe resolveu fazer o mesmo. Sumindo, o nosso meninão teve como único objetivo de sua vida conseguir encontrar ele. Mas no momento, o nosso protagonista só agarrava aquele livro em sua mão, pois aqui ele pensava que, como das últimas 3 vezes, ele não iria conseguir conquistar aquele hacker do bom. Mesmo desanimado, o nosso protagonista tenta arriscar um pouco. Arriscando, ele vai. Aqui logo em seguida, ele começa já a fazer aquele cultivo básico. Assim, o nosso protagonista minutos depois consegue finalizar aquilo. Finalizando, ele começa a ver que ele não conseguiu completar o hack, falhando pela 4ª vez. Nosso protagonista começa a ver uma outra coisa acontecendo. Isto era basicamente o hacker chegando no moleque. Só que ao chegar o hacker no cara, ele começa a sentir a pressão. Em seguida, ele começa a botar para fora um pouco de ketchup. No momento, ele pensava que iria já morrer. Só que em seguida, o nosso protagonista
cai, mas acordando, ele já se vê em uma dimensão totalmente escura. Só que enquanto ele ficava confuso do que estava acontecendo, atrás dele algo começa a aparecer. Isto era basicamente um sistema. Só que na sua frente também outra coisa surge. Vendo aquilo que surgiu, o nosso protagonista pega, mas pegando nisso, o hacker ativa. O sistema, quando aparece, já logo em seguida dá uns parabéns pro moleque. Enquanto eu escutava o que aquele sistema falava, ele escuta uma coisa, dizendo que o nosso meninão está no ninho dos dragões. Enquanto ele escutava isso, ele leva um susto, se perguntando onde que estava esse dragão. Ele olha para baixo, olhando, ele vê um ovo. Porém, esse ovo era o ovo do dragão, mas ele, nesse momento, começou a ver aquele dragão nascer. O sistema em seguida aparece, dizendo que se ele não conseguisse botar o seu sangue nele, o dragão, quando nascer, irá mandar o nosso protagonista já para um outro mundo. Quando o nosso prota lê aquilo, ele fica doido. Para isso, então, ele arranca um sangue de sei lá onde, e em seguida, basicamente faz um pacto com esse dragão. Após fazer o pacto com o dragão, uma luz surge na sua frente. Em seguida, aquilo some. Após sumir, aquilo se transforma nesse pequeno dragão. Nosso prota, quando vê isso, fica desanimado um pouco ao ver que um dragão feroz conseguiu se transformar numa coisa pequena como é, arrancando um pequeno ovo que estava sobre a sua cabeça. Esse dragãozinho resolveu querer contra-atacar o nosso protagonista, lançando a bicuda em sua boca. Nosso meninão via que beleza não era tudo. Deitando ele no chão, uma tela de sistema já aparece. Mesmo sendo um dragão, nosso protagonista conseguiu entender um pouco de sua fala, mas já nosso sistema dá algumas recompensas ao nosso protagonista. Aí ele ganha 1000 de ouro por completar a sua primeira tarefa, mas o ouro que ele vai estar ganhando pelo sistema, ele vai poder estar utilizando para estar conseguindo comprar rações ou campo de expansões. Mas o sistema só quer que o nosso protagonista prossiga com a mesma missão, que ele continuasse cuidando do ninho do dragão. Nosso meninão via que esse dragão era tipo fogo. Para isso, ele abre seu sistema. Ali, ele via vários ninhos, mas achando um ninho do vulcão, ele compra aquele, pois aquele custava só apenas 100 de ouro. Comprando, atrás de si aparece o seu ninho. Ao completar sua missão, o dragão que odiava o nosso prota passou a adorar o nosso meninão, mas ele completou a sua missão. Completando aquilo, ele ganhou uma pequena recompensa. Após que nosso dragãozinho fosse dormir, o nosso protagonista pegou aquele sistema seu e abriu, onde que ele ali completou outras missões um pouco básicas. Completando suas missões, ele conseguiu ganhar muito mais ouro do que ele estava com ele antes. Por ter completado todas as missões, nosso protagonista terá que utilizar o comando saiu. Usando esse comando, ele consegue sair dessa dimensão. Ao falar isso, ele sai. Saindo, já podemos ver o nosso protagonista em seu quarto. Só que, ao acordar em seu quarto, ele vê uma coisa de estranho. Os seus súditos estavam ao seu lado. Eles estavam tristes com o nosso prota, ao mesmo tempo confusos. Confusos do que estava acontecendo, o nosso prota pergunta o motivo do porquê eles estão aqui. Olhando para cima, ele vê um buraco que ele conseguiu abrir ali. Mas ele nem ficou triste nem feliz, pois via que o nosso prota possuía magia. Confuso de conseguir usar magia, alguém aparece ao seu lado, dizendo que o nosso protagonista era o cara ideal para conseguir utilizar magia. Olhando para suas mãos, ele via vários raios surgindo de lá. Mas aqui, ele viu um poder alto de magia. Ele agradece ao Sr. Oliver por meio que dar aquele livro para ele. Com aquele livro, ele conseguiu esse hacker aqui. Ele viu que após voltar daquela dimensão, ele conseguiu esse hack. Mas ele nesse momento entrega aquele livro para um de seus guarda-costas. Confuso sobre algo, ele queria testar uma coisa. Mas eles e ninguém ao seu lado conseguiram sentir nada vindo desse livro. Talvez seja só o nosso protagonista possa sentir o hacker vindo daquele livro. No entanto, o nosso meninão fica confuso sobre algo, que sempre quando ele quer falar sobre aquela dimensão que ele consegue ver, algo começa a impedir de que ele falasse. Só que após ele despertar e cair em cima daquele telhado em sua cama, quando ele sempre volta a cultivar, ele começou sempre a tossir sangue após isso. Só que entre as coisas que estavam acontecendo, aquele filhote daquele dragão estava meio que irritando o nosso protagonista, pois sempre que aquele lá sentia fome, ele precisava voltar para a sua dimensão. Mesmo que ele esteja morto de fome, ele terá que estar alimentando o seu filhote. Só que para esse momento, aquele cara aparece novamente, dizendo que aquele cara que deu o hack para o nosso prota irá voltar em um certo curto de tempo, pois ele irá levar o nosso protagonista para a Academia Sagrada Igre. Essa academia era basicamente a academia melhor de todas. Aquele velho era basicamente o diretor da escola. Mas enquanto ele ficava feliz que ele iria entrar nessa academia, podemos ver o nosso protagonista em sua cama deitado. Porém, enquanto ficava deitado, aquele sistema aparece novamente, dizendo que a vida do dragão agora passa de 10. Caso ele não volte e alimente o dragão, o sistema voltará o dragão para uma forma de ovo. Nosso prota,
quando vê isso, ele só apenas vai para aquela dimensão. Chegando já na dimensão, ele começa a alimentar aquele dragão. Mesmo que esse dragão bote um ovo tudo pela boca e nem engasga, o nosso protagonista começou a gostar do bichinho, pois nosso protagonista via que o dragão, mesmo sendo forte e pequeno, ele era bastante fofo. Upando de nível para o nível 1, podemos ver aquele sistema aparecendo novamente. Aparecendo, o sistema começa a se exibir um pouquinho, dizendo que nosso protagonista devia agradecer ao sistema, pois graças ao sistema, o nosso prota possui magia agora. Se perguntando se o sistema poderia estar dando mais hack para ele, ele responde que sim, pois magia nesse mundo era a coisa mais fácil para o sistema dar ao nosso prota. Por então nosso protagonista ter botado nível 1 no dragão, o sistema terá que dar um pouco de poder ao nosso protagonista. Nesse momento, o sistema dá ao nosso protagonista um tipo de treinamento. Ele terá que fazer umas meditações em um lugar um pouco meio difícil. Após tentar se concentrar em cima desse negócio, o sistema dá ao nosso protagonista um peso de 40 toneladas. Mas ele passa por isso fácil, só agarrando aquilo na cara dele. Mas o nosso protagonista pede para que o sistema acabasse com o seu treinamento. Porém, o sistema não quis terminar logo com isso. Após um longo tempo de treinamento, o nosso prota finalmente se safa disso. Mas além de se safar disso, ele consegue também upar de nível. Todo ferrado, ele é que agora conseguiu um hack muito mais potente do que ele era antes. Mas após o sistema ferrar um pouco com a vida de nosso protagonista, ele finalmente sai daquele sistema seu. Saindo, ele volta ao seu mundo original. Porém, aqui já se faz 7 dias desde que ele estava treinando. Após aqueles 7 dias de treinamento puro, o nosso protagonista queria testar as suas novas habilidades que ele conseguiu nesses dias treinando. Aqui, ele tenta então utilizar sua magia, tentando dali só uma pequena bola de fogo. Só que seu fogo saiu um pouco pequeno. Ele até deseja que ninguém veja essa coisa. Feliz da vida por ninguém ter olhado, ele olha para um outro lado. Olhando, ele vê um moleque tentando pegar uma borboleta, mas vendo tudo que acabou de acontecer, ele sai correndo. Ele queria contar para outras pessoas do poder de nosso protagonista. Porém, nosso prota não curtiu da ideia de ele estar revelando para outras pessoas o seu novo poder. Na sua direção, então, ele manda aquela bola de fogo novamente. Porém, o poder dela melhorou um pouco a mais, pois agora ele conseguiu lançar uma bola de fogo em sua direção. Agora, pedindo para voltar para testar novamente seu poder, o moleque arrega, mas o sistema acaba aparecendo e dizendo ao nosso protagonista que ele agora poderá estar utilizando um poder de fogo a mais do que ele tem. Mas ignorando a ideia de querer usar essa magia de fogo no moleque, em outro lugar já podemos ver um pássaro chegando. Essa era uma carta daquele velho que o nosso protagonista ganhou o hack. Ele basicamente aceitou nosso protagonista em sua academia. Aceitando, o nosso prota fica bastante feliz com essa notícia. Ali, ao sair então da cidade, todos aparecem para estar despedindo do moleque. Ele segue caminho em frente. Seguindo o caminho em frente, podemos perceber uma coisa, que nosso protagonista demorará só apenas um mês para conseguir chegar nessa academia. Mas seguindo o caminho, nosso prota fica feliz, pois quer conseguir se tornar um ótimo mago desse mundo. Chegando à noite, o nosso protagonista entra na sua dimensão. Entrando lá, o nosso prota começa a meditar. Porém agora, terá uns cachos de abelhas ferrando o moleque. Para aquilo parar, ele terá que estar cultivando. Mas sem ele sequer pensar, ele vê que aquele dragão seu conseguiu se transformar em uma outra coisa muito mais forte. Então assim, o nosso protagonista queria levar esse dragão para um lugar um pouco maior. Assim, o nosso protagonista tirou esse dragão dessa dimensão para a sua realidade. Mas em outro lugar, em outra dimensão, um dragão sente a pressão de nosso protagonista surgindo nesse mundo. Enquanto ele sentia a pressão, podemos ver o nosso protagonista em cima de algumas coisas grandes. Mas depois de sair da dimensão com seu dragão, ele começa a voar por esse lugar onde estava. Mas voando por aí, uma flecha voa na sua direção. Quase pegando nele, ele se assusta com isso. Mas olhando para baixo, ele vê uma fumaça. Essa fumaça vinha do lugar aonde que o nosso protagonista estava. Chegando um pouco mais perto, nosso protagonista começa a perceber que ele e seu grupo todo foram atacados por esses figurantes. Eles estavam amarrados, mas chegando um pouco mais perto, podemos perceber uma coisa, que nosso protagonista conseguiu sair antes desses caras aparecer. Só que esse, ao ver o nosso protagonista motivado a querer aprender magia, ele resolveu querer sair um pouco para caçar. Mas foi nesse momento que um grupo de figurantes cercou eles. Só que além de cercado, eles estão cercados por umas cobras. Caso esses caras resolvem querer não colaborar com esses bandidos, eles seriam meio que picados. Ao ser picado, o corpo da pessoa se transforma em pó. Só que esse queixo de bunda vai direto nesse chefe aqui. Ele queria informações sobre alguém, mas ele não queria falar.
Porém, então, ele iria utilizar o outro cara para os seus testes de cobaia. Essa cobra já iria na sua direção para morder o moleque. Porém, quando chegar mais perto, uma bola de fogo passa na sua direção, queimando aquelas cobras. Esses caras se assustam. Após então se soltar os seus aliados, esse olha para cima. Olhando, ele acaba recebendo uma pisada na cara. Quem pisou nele foi o nosso protagonista. Chegando no estilo nesse lugar, vemos aquele queixo de bunda caindo para trás, mas aquele que acabou de ser salvo pelo nosso protagonista fica feliz por sua ação. Mas no momento, o nosso protagonista se via cercado por esses bandidos um pouco lá, pois ele via que o nosso prota era só um, mas um de trás lá percebeu que ele consegue utilizar magia. Esse arregou, mas esse não. Segurando a sua peixeira na mão, ele começa a bolar um ataque na sua direção. Com um corte só, esse consegue partir o chão todo, mas após esse pequeno corte, outros em seguida vai na sua direção, mas ele desvia de tudo. Desviando, esse brota por trás de nosso prota. Em seguida, então, lasca a sua peixeira atrás dele. Ele cai logo em seguida no chão. Com um corte só na barriga, ele começa a mandar uma magia nesse lugar. Porém, ele já brota na sua frente. Lascando uma bicuda no pé do bucho do cara, ele voa para trás, caindo perto de uma árvore. Esse chega perto de nosso meninão, agarrando seu cabelo, ele levanta o nosso prota pra cima. Agarrando pra cima, ele pede para que o moleque desistisse. Falando que não, ele joga o nosso protagonista contra a parede. Mas agora, contra a parede, nós vemos que o nosso protagonista encontrou uns adversários legal para testar novas habilidades, pois em seguida o sistema aparece, dando a ele algumas novas habilidades. Entre elas, ele viu uma lá que chamou mais a sua atenção: bola de fogo. Ele agora pode cuspir fogo como se o dragão cuspiu fogo nele. Doidão para testar isso, com um sorriso na cara, ele aceita a proposta. Aceitando, aquele figurante brota já na sua frente, porém ele já começa a chutar a sua cara. Caído no chão, ele começa a pisar por cima de si, mas não só pisar, pois esse queria partir nosso protagonista ao meio. Só que antes que ele possa partir nosso prota ao meio, ele aceita em querer utilizar aquelas habilidades. Clicando em aceitar, ali o nosso protagonista utiliza a bola de fogo instantânea. Um raio de fogo surge pelo lugar. Aqueles figurantes se assustam. A espada que aquele segurava é queimada ao meio. Vendo ele se levantando, ele começa a travar todo. Mas nosso prota só estava começando. Segurando a bola de fogo em sua mão, esses grupos de bandidos até resolveram mudar de lá. Eles até convidou nosso protagonista para uma noite romântica. Mais nojento com essa atuação, nosso protagonista só manda uma bola de fogo neles, que manda esses trem para longe. Após mandar cada um para outro lugar, esses figurantes já brotam de seu lado, agradecendo a eles por salvar das suas mercadorias. Mas nosso prota fica confuso, pois eles deviam agradecer por salvar a sua vida. Mas logo em seguida eles mostram as mercadorias que ele tinha. Abrindo uma cortina, ali é à vista uma elfa da floresta. Mas nosso prota via que essa elfa da floresta era parecida com uma humana. Mas esse figurante de bigode gruda no nosso prota, dizendo que ele não podia se segurar por muito tempo, pois ela era uma bela. Ela era uma coisa extremamente rara nesse mundo. Esse começa a contar que da última vez que eles conseguiram encontrar uma dessas, ficaram surpresos, pois viram que eles conseguiram encontrar ela em uma situação onde que ela estava assustada. Mas no momento, ela não estava ferida coisa alguma, mas os seus guardas foram todos derrotados. Com uma tal lindeza como essa, esse cara conseguiria se tornar um bilionário nesse mundo. Mas em troca por ter salvado o nosso protagonista, esse cara de bigode iria entregar o nosso protagonista essa elfa para ele, como forma de agradecimento. Mas em troca ele terá que estar se aliando a ele, pois seu supermercado de escravos recentemente teve uma queda um pouco grande. Com o nosso prota ao seu lado, eles poderiam voltar ao topo novamente. Mas nosso prota, ignorando tudo que ele falou, começa a andar na direção dessa elfa. Agarrando nessa jaula, uma bola de fogo surge por aquilo. Aquela corda que agarrava ela acaba se soltando. Ele se pergunta do que estava acontecendo, mas agarrando aquela grade, ele arranca aquilo com sua mão mesmo. Após se soltar ela, ele então joga uma pequena bola de fogo nele. Esse sai correndo. Nem doido para desafiar o nosso prota, vimos ele ali salvando aquela elfa que estava presa na mão daquele figurante. Agora que foi salvo, ela então agradece ao nosso protagonista. Se apresentando como Nick, vemos essa um pouco feliz por estar agora salva e na mão de nosso protagonista. Logo em seguida, essa pede ao nosso protagonista por alguma coisa que pudesse comer. Agora dentro de um vagão, podemos ver ela enchendo o bucho. Para que ela não possa engasgar um pouco, nosso protagonista
protagonista entrega a ela um jarro d'água, botando tudo pra dentro. Já então que o nosso protagonista salvou ela, Nick agora terá que ficar ao lado de nosso prota. Ou caso ela queira voltar ao seu estado habitat natural, ela poderia. Só que ela responde que Nika não pode estar mais voltando para lá, pois Nika no passado era um pouco brincalhona e devido isso ela se perdeu. Porém, quando ela conseguiu voltar ao seu lugar onde que ela nasceu, ela viu tudo destruído. Vendo isso, ela começa a correr, pois via que os humanos logo em seguida queriam pegar ela. Correndo, ela conseguia se salvar, mas mesmo ela sendo pega e conseguindo se soltar, aqueles caras voltavam atrás dela. Mas após finalmente se pega, nosso protagonista começa a perceber quão idiota os humanos foram para conseguir pegar ela. Só que nosso protagonista fala para ela que ele é um humano, mas ela ficou de boa, pois ela viu que o nosso protagonista era um cara um pouco mais diferente dos outros. Só que por agora que o nosso protagonista está seguindo para a academia, ela não pode estar entrando, mas para conseguir fazer que ela entre lá, ela terá que meio que se tornar a sua empregada. Porém, ela recusa a ideia, pois o vovô dela dizia que isso era uma coisa um pouco apelativa para si, mas ele só fala para que ela conseguiu entender essa coisa um pouco errada. Falando a coisa certa para ela aceita a proposta de estar seguindo o nosso protagonista. Após falar isso, o nosso protagonista deixa que ela dormisse dentro da carruagem. Ele iria apenas sair. Saindo pro lado de fora, ele vê aquele guarda seu. Esse se assusta com o nosso prota, pois ele escolheu ficar do lado de fora em vez de ficar lá dentro com aquela pessoa. Só que aqui, se passaram 3 dias, o nosso protagonista chegou nessa tal academia. Chegando lá, uma coisa começa a acontecer. Essa coisa foi o sistema aparecendo, dizendo que o nosso protagonista terá uma nova missão. Sua nova missão é simples, explorar esse lugar. Mas antes de estar seguindo com a sua missão, o sistema mostra uma coisa ao nosso protagonista, que nessa mansão onde que ele estará entrando tem outros ovos. Nosso prota se pergunta se tem mais do que isso. Respondendo que sim, o sistema mostra uma coisa ao nosso protagonista, de que quanto mais ovo ele consegue, mais habilidade ele vai estar conseguindo. Como ele agora conseguiu o dragão de fogo, atualmente nosso protagonista aqui consegue utilizar a magia de fogo, mas entre esses dragões de fogo existe o de água e o de elétrico. Entre esses há vários dragões, só que no momento nosso protagonista fica bastante feliz com uma coisa. Esta era sobre que não só existe um dragão, em si existe vários. Além do mais, ele pode estar aprendendo várias habilidades além de uma. Só que para o nosso protagonista ele terá que ser macho demais para chocar o. Porém, ele tá doido para conseguir magia, e para isso ele pede para que um de seus guardas cuidasse da nossa El, enquanto ele irá atrás de alguns ovos nessa mansão. Mas para nós saber como o nosso protagonista vai estar se saindo dentro dessa academia mais legal de todas, nós aqui teremos que deixar para uma próxima parte. Só que para nós aqui ter aquela parte 2, vamos deixar uma meta de like. Se nós aqui bater uma meta de 5.000 likes, eu trago a vocês uma parte 2. Então, nos vemos por aí, né?